Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Que sintamos todos aqui também amparados pela espiritualidade que se faz presente, reunidos que estamos em nome do Mestre, em nome do Consolador prometido que nos congrega, para podermos recolher as bênçãos e inspirações do mais alto. Para mim é uma alegria poder estar pela primeira vez aqui nesta casa. Rio Claro é uma cidade irmã de São Carlos, tão próxima, temos estado aqui tantas vezes, mas pela primeira vez nesta casa, e ainda mais especial o fato de se tratar de um ano festivo, alcançada essa marca de 80 anos de existência, de trabalho, serviço com Jesus e com Kardec. Então, sentimos-nos honrados em poder participar desse ano festivo, em poder participar dessa comunhão espiritual que certamente aqui se estabelece entre nós, os que estamos encarnados e os desencarnados, nesta casa dos espíritas, nesta casa dos espíritos. Que fiquem ou que venham muitos anos mais na seara com Jesus. E o nosso tema, então, já que aqui estamos, na Casa dos Espíritas, é refletirmos, a partir da palavra lúcida e inspirada de Allan Kardec, sobre os deveres que nos cabem enquanto espíritas, sobre a mensagem que o Cristo transmite no Evangelho e que depois é revivida no Consolador e que nos alcança, a nós espíritas, com uma série de proposições de melhoria, de renovação, acima de tudo, de consciência. Então, por isso o título Aos Espíritas, porque queremos juntos aqui, reunidos, meditar sobre o que temos feito daquilo que foi conferido aos espíritas. Bênçãos que não poderíamos descrever em palavras. Quanto mais nos debruçamos sobre a literatura espírita, quanto mais analisamos os exemplos que nos têm sido dados de pioneiros e pioneiras, heróis e heroínas de nossa fé, mais vamos reconhecendo a preciosidade do que temos em mãos, do que vai já em nossa mente, do que começa a alcançar o nosso coração. Mas ao mesmo tempo que pensamos na magnitude das bênçãos, não podemos nos apartar, não podemos fugir da reflexão sobre os deveres associados. Na vida, na criação divina, nunca nenhum conhecimento, nenhuma dádiva espiritual virá desassociado de responsabilidades atinentes. Tudo o que o espírito recebe como material elucidativo, orientador para a sua evolução, traz consigo também mais responsabilidade dali para frente no estabelecimento das suas escolhas, das suas decisões. Evoluir é isso, é receber a luz da revelação que nos chega por tantos meios, de um simples olhar para a natureza, a um livro edificante que possamos acessar, a uma conversa amiga, a uma palestra que venhamos assistir, a uma biografia que acessemos de um grande expoente de nossa doutrina. São formas e mais formas por meio das quais a luz da revelação chega até nós. Mas dali para frente, ela estabelece ou pede que se estabeleça uma nova etapa na vida do espírito por ela enriquecido. E é sobre isso que nós vamos conversar, servindo-nos das palavras de Kardec, mas também de todo esse acervo que a história do Espiritismo já nos pode ofertar. Vamos buscar sempre a palavra lúcida, sempre esse bom senso tão característico em Kardec, mas, além dele, já podemos contar nessas décadas e décadas de Espiritismo, que se aproxima aí dos seus 170 anos, já podemos contar com muitos expoentes, muitas histórias inspiradoras. E quanto mais sobre elas nos propomos a meditar, mais vamos reconhecendo
que é preciso avancemos em dedicação, em consciência daquilo que nos cabe. Então eu começo com uma reflexão a partir de uma experiência que nós vivemos há não muito tempo, no nosso grupo de estudos que antecede a reunião mediúnica. Há algum tempo nós nos propusemos a estudar uma obra que foi e que segue sendo para nós muito marcante. Falo do livro Ceareiros de Volta. É um dos últimos livros produzidos pela mediunidade de Valdo Vieira, antes dele seguir outros caminhos. Mas é uma verdadeira pérola que a espiritualidade nos legou. O título já fala por si, Ceareiros de Volta. É um livro, portanto, que reúne, que compila uma série de mensagens psicográficas de antigos lidadores da seara espírita, que vem, então, agora já no mundo espiritual, compartilhar algo da sua experiência, dos seus testemunhos, das novas perspectivas que puderam alcançar do lado de lá. E ali nós encontraremos grandes nomes, não conforme as vaidades e ilusões do mundo, mas grandes nomes em termos de exemplos de nossa doutrina. Ali estarão, por exemplo, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Cair Barchutel. Ali estarão também Anália Franco, Maria Máximo, José Petitinga, Leopoldo Cirne, José Marques Garcia, ou José Garcia Marques, entre outros tantos nomes, alguns deles anônimos, mas grandiosos, que deram a sua vida ao Consolador, que fizeram dele um eixo norteador de tudo aquilo que realizaram no uso do seu tempo, no uso das suas forças, dos seus recursos, das suas possibilidades. Aqueles que, como diria Kardec, num artigo da Revista Espírita, fizeram o Espiritismo respeitado porque o fizeram grandioso em suas vidas. Esse é um conceito interessante que Kardec apresenta-nos quando ele faz menção, num artigo da Revista Espírita intitulado Breve Excursão Espírita, uma breve viagem que ele fez, e ele, mencionando os espíritas que ali pôde encontrar, naqueles interiores da França, ele fala dos espíritas de coração, aqueles pelos quais ele orava para que a doutrina espírita pudesse cada vez mais se preencher daquele tipo de espíritas. Aqueles que faziam do espiritismo de fato a sua vida e que o faziam mais conhecido, mas acima de tudo mais respeitável no seu valor espiritual, porque o engrandeciam de tal modo em seus exemplos, em suas atitudes, que conseguiam difundi-lo em ambientes às vezes até inóspitos, ou onde ele encontraria imensas dificuldades, conseguiam fazê-lo pelas vias do coração, da exemplificação, do testemunho. Então, um artigo muito bonito da Revista Espírita, se não me falha a memória, está no ano de 1865, mas o título é Breve Excursão Espírita. Então, quando a gente estudava essa obra, nós nos propusemos a fazer o seguinte: antes de a gente lia um capítulo por semana, e então já sabíamos todos qual seria o próximo capítulo, né? Não é uma mensagem apenas por espírito. Alguns espíritos trazem 2, 3 mensagens, outros trazem apenas uma. Mas a gente sabia então, quando iríamos passar para um outro autor, para um outro espírito, a proposta de cada um era antes podermos pesquisar sobre aquelas vidas que ali estavam inseridas. Algumas já são, como dissemos, bastante conhecidas em nosso movimento. Quem não terá ouvido falar, especialmente aqui em nossa região, de um Cair Barchutel, ou em nosso estado, aqui em São Paulo, quem não terá ouvido falar de um Batuíra, que também comparece na obra. Mas tem outros que também foram grandes lidadores, mas já não tão conhecidos assim. Por exemplo, um Militão Pacheco, talvez na cidade de São Paulo e nas redondezas, tenha sido mais conhecido, mas foi um grande dedicado tarefeiro da seara espírita. O citado José Garcia, da cidade de Franca,
Que história, que biografia fascinante, num tempo em que as resistências em torno do Espiritismo eram imensamente maiores, os desafios envolvidos na divulgação. Então, a proposta para nós era estudarmos a biografia desses espíritos antes de fazermos a leitura, na reunião subsequente, da mensagem que eles nos traziam. Isso nos encantava, não só porque passamos a conhecer muitos outros heróis e heroínas de nossa fé. Almas que passaram quais rastros de luz e que ficaram conhecidas mais na sua comunidade, no seu contexto, mas vidas que é preciso conheçamos para entendermos ou para alcançarmos até onde podemos erguer essa chama que nos foi dada. Qual o potencial que jaz em nossas mãos. E muitas das vezes, ao ler essas biografias, e nem sempre era fácil encontrar material, em alguns casos o material era bem esparso, bem escasso, e a gente juntava ali um outro trechinho, uma outra referência, mas quantas não foram as vezes em que, ao ler uma dessas biografias, éramos tomados pela emoção. Como quando li, por exemplo, não me esqueço desse dia, a biografia de Augusto Silva. Há, inclusive, um centro espírita na cidade de Lavras, fundado em seu nome, ou que carrega o seu nome, centro espírita esse do qual fez parte Ivone Pereira em algum momento da sua trajetória. Ao ler a biografia desse irmão, que era até então desconhecido, eu me lembro da emoção que me tomou ao pensar quanta dedicação, quanto empenho. E ao então considerar, puxa vida, nós estamos sobre ombros de gigantes. Se hoje nós conseguimos ver mais além, se hoje o Espiritismo para nós é tão mais acessível, é tão mais possível tudo que nós nos propomos a realizar, se hoje essas ideias como que já estão entranhadas no espírito de nosso povo, nós devemos a esses gigantes sobre os quais repousamos. Como disse Newton, certa feita, se pude ver mais longe, é porque estava sobre os ombros de gigantes. E às vezes nós não temos consciência disso. Nós nos esquecemos disso. Estudar essas vidas não no sentido de um louvor estéril que nos mantém aqui na mesma posição, estagnados a apenas incensar aqueles que vão mais à frente, não é esse o intuito, mas esse tipo de contato, de experiência é extremamente enriquecedor para o espírito que está de fato em busca, porque abre para ele horizontes, diz a ele o que é possível fazer, dá a ele novas dimensões do trabalho que já foi realizado e que precisa ser realizado. Não por acaso, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel faz uma menção aos heróis, e ali ele fala de heróis no sentido amplo, né? Aquelas figuras que ao longo dos séculos vão sendo exaltadas por um povo ou pela humanidade como um todo, porque reconhecidas como grandes exemplos, nas mais diferentes áreas. O Emmanuel diz assim, quando trata da sociedade, ou no capítulo em que ele versa sobre a vocação, ele diz que todo povo, toda a sociedade sente necessidade de erguer um panteão, onde preste culto, no sentido de onde reconheça o valor dos seus heróis e heroínas. Porque isso nutre o espírito de, digamos, futuro, de propósitos. Dá a ele uma visão mais clara do que a humanidade pode ser, do que nós temos em potencial a ser descoberto e a ser realizado. O mesmo vale para nós dentro do Espiritismo. Quando voltamos no tempo para analisar essas vidas, nos debruçarmos sobre elas, o fazemos como quem busca combustível, como quem busca inspiração, para que cada vez mais em nosso coração exista disposição, exista boa vontade, exista determinação para realizarmos com Jesus o trabalho que nos compete, porque não nos enganemos. Nenhuma obra duradoura, nenhum fruto proveitoso na seara de Jesus surge de improviso, surge de inopino. Toda produção efetiva no campo da vida pede muito tempo, constância, perseverança, trabalho árduo.
E é talvez um dos maiores desafios do nosso tempo, hoje, o saber lidar com o tempo que as coisas pedem, o saber perseverar. Num tempo de tantos convites, de tantas distrações, quantas e quantas criaturas não pulam de galho em galho, de procura em procura, sem nunca se encontrarem ou sem nunca realizarem algo mais sólido, algo mais enraizado em si mesmas. Pulamos de livro em livro, pulamos de tarefa em tarefa, pulamos de centro em centro, isso para falar dentro do Espiritismo, para não mencionar as questões do mundo. Pulamos de cidade em cidade, de ocupação em ocupação, de série em série, parecendo não encontrar aquilo que seja mais duradouro. Tudo vai fluindo por nós, desse mundo tão veloz, desse mundo com tanta informação, e a gente parece não encontrar bases sólidas sobre o que construir. E essas são vidas que nos atestam a necessidade, a essencialidade de perseverança, de paciência, de disciplina, de resiliência para todo e qualquer trabalho efetivo em nós, de transformação e na seara de Jesus. Então, nosso esforço ao fazer o estudo dessa obra, Seareiros de Volta, era estudar as biografias para descobrirmos também depois, ao ler as mensagens, como há uma consonância viva entre aqueles que viveram e aqueles que falaram. Ver essa convergência, essa coerência entre a vida do Espírito e a mensagem que ele transmite, tem um poder, tem uma eloquência sobre nós maior do que imaginamos. E isso é algo sobre o que os Espíritos falam-nos tantas vezes, o próprio Allan Kardec, a importância de fato, nós no Espiritismo entendemos que nos despojamos de uma série de práticas que foram tão comuns, tão presentes ao longo de séculos de nossa experiência religiosa. Nós não temos rituais pré-estabelecidos, nós não temos cargos definidos do sacerdócio ou da hierarquia espiritual, não temos esses elementos tão comuns às tradições religiosas e espirituais. Para quê? Para que nos foquemos naquilo que é o mais fundamental. Aquilo que deveria e deve ser o produto de todas as experiências religiosas, mas que nem sempre o é, porque nos distraímos ou damos uma atenção, um foco maior àquilo que é acessório do que àquilo que é essencial. E aí o que temos construído ao longo de séculos, nós, os cristãos de modo geral, um cristianismo sem Cristo, ou cristãos sem Cristo. Emmanuel mesmo nos diz em uma de suas mensagens, até aqui a maioria de nós temos sido cristãos sem Cristo. Em que o Cristo talvez esteja ou tenha estado em nossos lábios, em medalhas, em efígies, em quadros, em vestimentas, em paredes, em templos, mas não no coração. Não em cada gesto, em cada olhar, em cada ação. E Paulo, há 2000 anos, já nos alertava. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo. Não o rótulo de Cristo. Não a medalha de Cristo. Não Cristo no verbo. Então essas vidas demonstram para nós essa unidade, essa coerência do Espiritismo conhecido, do Espiritismo divulgado, mas o Espiritismo que foi vivido. E as palavras soam diferentes. Ainda que escritas ali no texto, ainda que escritas no papel, no livro, elas nos alcançam de maneira diferente. Por quê? Porque nós somos espíritas e nós entendemos a realidade espiritual. E precisamos compreender que ao ler um livro, nós não estamos nos conectando só com o som ou só com o registro mnemônico daquelas palavras. Ao ler um livro, nós estamos nos conectando com o espírito de quem o escreveu. Então, o indivíduo que escreveu isso há 50 anos, há 100 anos, como ele transmite hoje aquela fidelidade que caracterizou a sua última passagem pelo mundo, ao acessarmos as suas palavras, sentimos o mesmo vigor, a mesma eloquência, como se ele estivesse diante de nós. Ao passo que, se nós
ainda fugindo aos nossos deveres, ainda não numa linha de harmonia com o que temos aprendido, escrevermos as mais belas páginas, ao lerem essas nossas páginas amanhã ou daqui a um ano, as criaturas não se sentirão tão tocadas, apesar da beleza que às vezes consigamos colocar ali. Por quê? Porque elas acessarão o nosso espírito. E elas conseguirão então sentir, intuir o quanto daquelas palavras era verdade em nós. Porque no plano do espírito não existem capas que prevaleçam. No plano da verdade, no plano real da vida, a vibração fala por si. O cartão de visitas é imediato. Ninguém pode mascará-los, ninguém pode fazer um currículo mais belo, mais pomposo do que de fato ele é, quando se trata de relação espírito a espírito. E é por isso que, lendo essas palavras, esses textos, passados anos da existência desses corações aqui no mundo, eles nos alcançam com o mesmo vigor que irradiava deles quando caminhavam por este planeta, nos seus esforços, nos seus empreendimentos de divulgação. Então fica a sugestão para iniciarmos da leitura dessa obra. É um verdadeiro curso de Espiritismo para nós, não só pela mensagem de cada um dos que ali compareceram, mas também por esse trabalho adicional de podermos conhecê-los e nos deleitar, nos inspirar com as suas vidas. E não só esse livro nos traz algo desses nossos antecessores, desses pioneiros de nossa fé. Existem outros livros na vasta literatura espírita, em especial da Lavra de Chico Xavier, que são muito inspiradores. 2 deles também falam de maneira especial ao nosso coração, que são os livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São livros que, da Lavra do Chico, talvez sejam os únicos que não foram obtidos diretamente por psicografia. Neste caso, foram livros obtidos por psicofonia, depois transcritos por Arnaldo Rocha. Mensagens essas que foram recebidas na reunião mediúnica em Pedro Leopoldo, no grupo espírita Meimei. Ali comparecem Emmanuel, André Luiz, esses espíritos conhecidos, Meimei, mas também muitos outros, também desse grupo de grandes espíritas desconhecidos que ali podemos, enfim, conhecer. E temos algumas mensagens desses antigos lidadores que vêm compartilhar as suas experiências conosco, e uma delas, pela qual passamos esses dias, nos chamou a atenção. Trata-se de uma mensagem que está no livro Instruções Psicofônicas, intitulada Página de Fé, do espírito Célia Xavier. Não é alguém que tenha tido parentesco com Chico, embora ela tenha vivido em Belo Horizonte. Desencarnou muito moça e depois foi fundada em BH uma casa com o seu nome, pelos seus pais, que existe até hoje. É uma casa muito conhecida em Belo Horizonte, o Célia Xavier. E ela então comparece um dia na reunião e ela trouxe aqui algumas palavras que nos dão a pensar, nos levam a pensar. Falando a respeito dos nossos deveres para com o Espiritismo, ela diz assim, não vou ler toda a mensagem, apenas um trecho que recortamos aqui. Somos hoje os espíritas e os espíritos, batedores da era nova e servos da nova luz. Batedores da era nova, aqueles que vão à frente, abrindo caminhos, como outros já abriram caminhos para nós, e servos da nova luz. Unidos, estamos construindo o túnel da grande revelação, pela qual se expressará, enfim, a vida plena e vitoriosa. Dizem-nos os Espíritos, está lá em O Livro dos Espíritos, questão 798, que o Espiritismo marcaria de fato para a humanidade uma nova era. E nós nunca estivemos tão próximos desse vislumbrar mais universal para a humanidade de novos horizontes. Cada vez mais a própria ciência, ainda muitas vezes materialista em seus fundamentos,
vai se aproximando das realidades espirituais, porque é inexorável. Cada vez mais temas como mediunidade, EQM, experiências de quase morte, desdobramentos espirituais, casos sugestivos de reencarnação vão encontrando seu espaço na academia, nas ciências humanas ou terrenas mais propriamente, porque é da lei, é do progresso. E não tarda o momento, e aqui quando falamos não tarda, é preciso pensemos em termos espirituais, o que é um século, o que são 2 séculos, 3 séculos, para a espiritualidade superior, que coordena todo esse processo na Terra. Mas tem nos dito os Espíritos, desde Allan Kardec, que os tempos são chegados, que não tarda o momento em que a Terra vai, enfim, descobrir, em que aqui habitamos, de maneira mais universal, vamos descobrir a magnitude da vida, para muito além da estreita concepção de vida material que ainda norteia milhões e milhões de espíritos neste mundo. Então imaginemos, que ela está dizendo aqui, nós estamos por hora abrindo um túnel. Alguns já têm passado por ele, divisado a luz que nos espera após esse túnel. Mas cedo ou tarde, essa luz há de se fazer para a humanidade como um todo. Imaginemos, só imaginemos, o que será a humanidade, o que serão as nossas ciências, o que serão os nossos conhecimentos a partir desse novo paradigma. Pensemos numa medicina que de fato considere as realidades do espírito. Uma psicologia que de fato considere as realidades do espírito. Reencarnação, perispírito, vida no mundo espiritual, mediunidade. Pensemos numa biologia, numa antropologia que de fato considere as realidades do espírito. Numa sociologia, enfim, todas as áreas humanas. Pensemos numa educação que de fato olhe para cada serzinho que inicia os seus passos na escola como um espírito. Imaginemos todas essas áreas do conhecimento humano sendo fecundadas por essa luz. É o que paulatinamente está acontecendo. E inexoravelmente se dará. É a era do espírito, que enfim se anuncia no horizonte, expulsando as sombras da ignorância e dando um fim à era da matéria que até então preponderava e ainda prepondera para muitos os encarnados. É o que ela está dizendo. Se expressará, enfim, a vida plena e vitoriosa. Imagina só, quando a morte perder toda essa feição que por ora tem para nós. Quando o corpo não for assim, esse senhor de nossas escolhas, como que o objeto mais valioso que tivéssemos, quando o Espírito, enfim, projetar o seu olhar nas estrelas, na infinitude da vida, e não mais se contentar apenas com a cidadania terrestre, quando, enfim, desejar ser um cidadão cósmico, que é de fato a sua destinação. Imagina os horizontes. Esse próprio anseio do ser humano de deixar a Terra para desbravar outros planetas não é senão um anseio no fundo espiritual, é um anseio de infinitude. A matéria não está mais conseguindo responder às demandas humanas. E só nas realidades do espírito é que ele poderá se saciar. Então é disso que ela está tratando. Mas para que isso se estabeleça, o que acontece? Diz ela, conhecemos de perto vosso combate, vossa tarefa, vossa fadiga. Nenhum grande avanço na história da humanidade se estabeleceu sem lutas. Porque renovar paradigmas, renovar hábitos profundamente arraigados na humanidade pede muita energia. Coragem daqueles que são os primeiros a avançar, a seguir contra a corrente, a fazer diferente. Assim foi aos tempos do Evangelho. Para que ele se implantasse na terra e sua mensagem pudesse brilhar para os séculos, muitos e muitos corações pagaram o preço do sangue ofertado por amor e fidelidade a Jesus, da fidelidade à verdade a toda prova, vanguardeiros do progresso, porque viam além da matéria, estavam dispostos até mesmo ao sacrifício, em prol da humanidade, para que mais e mais corações pudessem vislumbrar com Cristo a beleza de nossos destinos.
A humanidade mudou desde então. Já não temos mais os circos romanos, já não mais veremos milhares e milhares de cristãos crucificados numa praça ou numa festa, como era tão frequente aos tempos dos mártires. Mas isso não significa que a luta ainda não exista. Em outras feições, com outras características. E é a isso que ela nos remeterá. Mesmo quando consideramos os pioneiros do Espiritismo e chegamos aos nossos tempos, vemos que ela também já se modificou desde então. Houve um tempo em que o Espiritismo foi proibido. E homens como Bezerra de Menezes, entre outros, com a sua coragem, precisaram abrir terrenos, vencer cipoais. Houve um tempo em que os espíritas eram perseguidos, apedrejados, humilhados, perdiam seus empregos e nem por isso deixavam de ser fiéis à causa que abraçavam. Hoje não temos mais isso. Hoje o Espiritismo, em nosso país, pelo menos, é tão respeitado, está até nos cinemas, aparece em novelas, transborda para além dos arraiais do próprio Espiritismo. Quantos conceitos espíritas não vibrarão em outros corações que não se dizem propriamente espíritas, mas que reconhecem a reencarnação, a possibilidade de comunicação com os mortos, como sendo algo normal, natural. Isso tudo é fruto daqueles que lidaram com o bom combate, com a tarefa árdua, com a fadiga de cada dia e não desanimaram. Por isso a espiritualidade, em alentando os corações, não só daquela reunião, mas os que hoje podemos acessar essas orientações, ela faz questão de dizer, olha, nós que acompanhamos aqui o palco da vida, nós sabemos da luta de cada um. E não creais que estão abandonados. Diria Eurípides, invisibilidade não significa ausência. Jamais os sintais sozinhos na luta. Todo aquele que quiser trabalhar em si, para que de si esse trabalho se irradie na renovação de paradigmas para a humanidade, esse alguém enfrentará luta árdua, portas adentro e afora do coração, mas estará amparado por esse sopro, por esse orvalho do mais alto. Por isso, ela continua, a verdade que pediu outrora o martírio aos pioneiros da fé cristã, atualmente vos reclama o sacrifício por norma de triunfo. Então, no caso dos mártires aos tempos do Evangelho, o martírio, a oferta integral da vida física pela causa de Jesus. Hoje, dificilmente teremos o martírio físico nos moldes em que ele um dia existiu, mas pede-se de cada um dos que sinceramente tenham despertado com Cristo uma proposta constante de disposição ao sacrifício por essa causa. Porque no mundo, amigos, onde ainda prepondera para tantas e tantas pessoas o orgulho em detrimento da humildade, o interesse pessoal em detrimento do interesse comum, a vaidade em detrimento da simplicidade, onde imperam muitas das vezes ainda a vingança em oposição ao perdão, a discórdia em oposição à mansuetude, aquele que se disponha a seguir contrariamente a corrente, esse alguém viverá, no mínimo, incompreensões frequentes. Quantas vezes aquele que vai operar no clima da humildade não será incompreendido ou até taxado de bobo, de inocente, de tolo? Quantas vezes aquele que se propõe a viver o perdão no compromisso e na fidelidade ao Evangelho não será entendido? Será visto até como um louco, como um insano? Imagine só pela ousadia de se propor a perdoar. Então, é um modo de vida que pede daqueles que viveremos nesse mundo, sabe-se lá quantos anos, uma disposição constante a sacrificar quaisquer expectativas, quaisquer ilusões, quaisquer anseios de reconhecimento, quaisquer anseios de comodidades, de facilidades. Então não nos enganemos, embora não mais existam os martírios, hoje existe uma luta há mais tempo, a mais longo prazo, que é o que
está registrado em uma das obras, o livro Ave Cristo, que nos trata daqueles tempos. Temos o caso de Quinto Var, quando ele vai ser martirizado, ele que foi um grande e fiel servidor de Jesus, ele vai ser martirizado pelo fato de ser cristão. Ali naquela região, né, de Lugdunum, hoje Lyon, ali temos temos um dos maiores números de registros de mártires, justamente naquela região, daquela época. E ele então seria martirizado, mas como havia desenvolvido um trabalho tão valioso naquela região, de repente aparece ali um dos seus pupilos, que diz na frente de todo o tribunal, que clamava pela morte do cristão. Diz aquele jovem: olha, eu sou cristão, tudo o que eu aprendi devo a você, quero morrer contigo. O juiz que julgava o caso, né, o verdugo, fica impressionado. Qual a ousadia desse jovem de comparecer diante desse tribunal e de se assumir cristão? E eles ficam todos meio estupefatos, sem saber o que fazer, se prendem ou não, aquele jovem também, se o levam ao martírio. Quando então Quinto Var volta-se para aquele filho espiritual e lhe diz: meu filho, para mim, o testemunho aqui será de um instante. Logo estarei no mundo espiritual. Não será esse um desafio tão áspero quanto o que Jesus pede de você, que é uma vida inteira consagrada a Ele. Eu passarei por alguns instantes de dor e logo estarei na companhia do Mestre. Mas quanto a você, Ele te pede uma vida inteira consagrada a Ele. O seu testemunho, portanto, meu filho, é mais desafiador que o meu. Seja fiel à incumbência que o Mestre lhe deu. E olha só, eles viram aquele jovem entrar, confessar ser um cristão, ouvir essa orientação e sair e não o prenderam. Tão estupefatos ficaram com a cena e talvez com a orientação. Ele foi e saiu pela porta sem ser incomodado. E Quinto Var é levado ao martírio. É mais ou menos isso que temos hoje. O convite agora não é de um sprint até um martírio. O convite agora é uma maratona de vivência cristã. E Emmanuel definiu muito bem para o Chico os desafios envolvidos no processo. A gente olha para a vida de Chico, a mediunidade é levada aos píncaros do testemunho, da fidelidade, da caridade exercida, e muitos ignoram os bastidores, a luta da glorificação. Fixam-se nele como se ele fosse alguém privilegiado, como se não houvesse ali doação integral. Nesse livro, portanto, que nos revela algo desses bastidores, Testemunho de Chico Xavier, Emmanuel deixará ali uma frase muito valiosa para todos nós na seara espírita cristã. Ele diz assim: começar é fácil na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. E a gente vai caminhando, os anos vão passando e a gente vai vendo quantos começam com tanto entusiasmo, com tanto vigor. Passam-se os filtros dos anos e já são menos os que continuam arduamente. Agora quase que podemos contar nos dedos os que concluem a tarefa integralmente, incólumes, em 70 anos de exercício da mediunidade, em 70, 80 anos de vivência espírita com o Evangelho. Porque é isso, constância, fidelidade ao roteiro estabelecido. Voltando aqui a Célia Xavier, antigamente era a perseguição exterior, através dos circos de sangue ou das fogueiras cruéis. Agora é a batalha íntima com os monstros da sombra a se aninharem sutis em nosso próprio coração, declarando oculta guerra ao nosso idealismo superior. Outrora, cruzes, fogueiras, feras. Agora tudo isso foi transposto para dentro de nós. E às vezes, na sutileza, nos detalhes, vamos nos deixando enlaçar por certas ilusões. É o personalismo, é a discórdia, são os melindres, é a impaciência, é a incompreensão, é a ausência de caridade, é até mesmo a vaidade em torno do conhecimento, tão vasto que o Espiritismo nos dá, que vão paulatinamente, sutilmente desviando um
outro, mais outro, ou criando enormes lacunas em nosso movimento espírita, no seio de uma casa, enormes dificuldades de convivência, inviabilizando grupos, inviabilizando a continuidade de certos trabalhos. Por quê? Sutilmente, essas tentações vão nos enlaçando por dentro. Na ausência da chama que deveríamos manter sempre acesa, a única que nos traz a garantia de não nos desviarmos, que é aquela sobre a qual Kardec tantas vezes falou, a caridade, entendida no seu mais alto conceito, como ele e os Espíritos tantas vezes fizeram questão de nos alertar, de nos orientar. Dirá Kardec que a caridade é a única orientação segura para que não venhamos a nos desviar. A única luz capaz de manter-nos claro o caminho a seguir. Quando ela se apaga, seja por orgulho, seja por vaidade, seja por interesse pessoal, eis que nos fazemos cegos diante da vida, e mesmo munidos de tanto conhecimento, temos visto tantos e tantos naufragar. Aqueles que voltam depois a alertar-nos, os que estamos aqui agora, para os cuidados que deveremos ter. Quando lemos, por exemplo, um livro como Os Mensageiros, todos os primeiros capítulos iniciais da obra tratam do quê? De espíritas que faliram e que voltam, tendo a humildade e a coragem de revelarem os seus equívocos para servirem de auxílio a nós outros, os que aqui ainda estamos. Então eram médiuns, eram dialogadores, eram oradores, tarefeiros de toda sorte, que planejaram, que prepararam-se para tarefas no seio da doutrina e que em algum momento, em apagando a chama, se transviaram dos caminhos. Por isso, Kardec dará tanta ênfase a esse assunto, fará dela, da caridade, talvez o lema mais primordial do Espiritismo: no fora da caridade não há salvação. Eu lia recentemente, no estudo que tenho feito sequencial da Revista Espírita, já estamos chegando ali no fim, dezembro de 1868. Começamos lá em 1858, artigo por artigo, texto por texto. Estamos agora finalizando o ano de 1868. E ali um dos artigos mais belos de Allan Kardec, ao longo de toda a Revista Espírita, intitulado O Espiritismo é uma Religião? É um artigo extenso, em que ele vai debater uma série de temas importantes, comunhão de pensamentos e tal, mas em algum momento ele vai chegar a essa reflexão: o que nos reúne aqui enquanto espíritas? Por que não poderemos fazer à parte o que nos propomos a fazer aqui? Qual a finalidade do centro espírita? Qual o laço que deve existir entre nós, já que, como diz Kardec, não estamos nenhum de nós aqui presos a um contrato material ou a práticas obrigatórias. O Espiritismo não tem práticas obrigatórias, não assinamos um contrato que nos force a estar aqui. Qual deve ser o laço, portanto, que nos agregue? Que nos faça querer estar aqui, querer participar do movimento, fazer o melhor por ele, por essa doutrina que tanto nos tem dado. Qual é esse laço? Diz Kardec. É um laço ou é um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, que resume todos os deveres que temos para conosco e para com os semelhantes. É de tal modo importante a caridade, diria Kardec, que poderemos dizer tranquilamente que não há espírita verdadeiro sem caridade. Está lá registrado. E para que não houvesse margem para dúvida, Kardec faz questão de dizer: olha, mas esse conceito da caridade é daqueles que admite muitas interpretações. E se os Espíritos têm escrevido tanto ou escrito tanto sobre esse tema, é porque talvez entendam que nós ainda não alcançamos o que de fato ela é, ou deveria ser. Por isso ele fala assim, nesse artigo que nós citávamos, da Revista Espírita, de 1868, ele fala assim, que a caridade é a alma do Espiritismo e não há espírita verdadeiro sem ela. Contudo, a caridade é uma dessas palavras de sentido múltiplo, cujo inteiro alcance deve ser bem compreendido. E aí ele faz a divisão entre caridade beneficente e caridade benevolente, e então trará-nos a definição para que a caridade benevolente,
aquela que mais do que aspectos materiais visa a interação moral, espiritual, de alma a alma, ele dirá, para praticar essa caridade, a benevolente, é preciso amar o próximo como a si mesmo. Mas o que será amar o próximo como a si mesmo? E então ele diz, amar ao próximo a si mesmo, como a si mesmo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos inimigos, retribuir o mal com o bem, é ser indulgente para as imperfeições, e assim ele segue. Numa definição que pode nos parecer até monótona, porque já tão ouvida, tantas vezes ouvida, mas Kardec também abordará isso. Em relação a alguns espíritos que diziam, mas por que os espíritos falam tanto desse assunto? Já está maçante. Kardec então dirá em um dos artigos da Revista Espírita, aqueles que assim o dizem, certamente é porque já terão implementado integralmente a caridade em si mesmos. Se já se consideram não mais necessitados de orientações espirituais quanto à caridade, é porque certamente já vivem integralmente. Se assim fosse, creio, não reclamariam de receberem mais instruções da caridade. Mas se isso os incomoda, é que talvez a questão da caridade ainda seja um ponto. O fato dos espíritos falarem tanto. Então veja como Kardec, ele nos orientou a esse respeito. E quando lemos isso aqui, é preciso analisemos o quanto disso já não existe mais em nós. Não há mais inveja, não há mais ressentimento, porque os nossos compromissos para com o Espiritismo, gente, passam, antes de mais nada, por isso. Eu posso ficar 80 anos da minha vida vinculado a uma casa espírita, à divulgação espírita, e não me atentar para isso aqui. Aí diremos, nossa, fiz muito pelo Espiritismo. E o quanto o Espiritismo fez em nós? O quanto de fato o Espiritismo esteve em nós? Então é do tipo de atenções, de cuidados que Allan Kardec teve. Não só nesse artigo que vale a pena ler, fica aqui mais uma sugestão de leitura, é imprescindível, mas em outros momentos também em sua obra, em especial num outro discurso de Kardec, que particularmente sempre nos toca. Porque ali vemos uma feição de Kardec nem sempre considerada. O Kardec que vai dar essa ênfase ao aspecto moral, o Kardec que estava em campo, a serviço da divulgação do Espiritismo e que confraternizava com os corações e que enfatizava como nunca essa importância da vivência do Evangelho, da vivência moral. Discurso esse que está registrado na Viagem Espírita, em 1862, o livro, né? Tem 3 discursos ali, discursos que foram proferidos em Lyon e Bordeaux. O terceiro discurso é uma pérola de Kardec, porque ele vai tratar ali de algumas coisas que ainda hoje são para nós, em nosso movimento, um desafio. Dentro de uma casa, no movimento como um todo, dissidências, incompreensões, discórdias, né? O abandono de tarefas, os melindres, uma série de questões que ainda permeiam a nossa vivência espírita. E ali ele vai tratar disso tudo. Mas há uma palavra que norteia o leitor de ponta a ponta, mais uma vez, a caridade. Mas antes de lermos esse discurso, voltando à mensagem de Célia, só para concluirmos, ela havia dito então, né, que a verdade que outrora pediu martírio aos pioneiros da fé, atualmente reclama o sacrifício por norma de triunfo. Agora é essa batalha íntima com os monstros da sombra que se animam em nosso coração. Ontem poderia ser mais fácil morrer de um átimo sob o cutelo da flagelação física. Hoje, porém, é muito difícil sofrer, pouco a pouco, o assalto das trevas, sustentando suprema fidelidade à glória do Espírito. Ser fiel ao que nós aprendemos, resistindo aos arrastamentos da sombra dentro e fora de nós, é desafiador. Talvez mais difícil, como aqui ela diz, do que morrer decapitado num átimo de testemunho de fé. Uma vida, uma longa carreira sendo coerente, buscando a unidade entre o que se fala, o que se vive, o que se transmite, é para nós o grande desafio. E não conseguiremos sustentar isso sem que a caridade seja para nós combustível, força, orientação.
Mais uma vez, voltamos à importância dela. Por isso, no discurso mencionado de Allan Kardec, lá no livro Viagem Espírita, em 1862, aliás, abrindo aqui um parênteses, outra magnífica obra, quase que desconhecida em nosso movimento. E ela é desse tamanho, mas de uma riqueza incomensurável. Kardec então dirá: espíritas, falando diretamente a nós outros, não só os espíritas de Lyon ou Bordeaux que o ouviam naqueles momentos. Sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas sobretudo pregai pelo exemplo. Fazei que, em se vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossa boca, que é o que nós mencionávamos a respeito dos ceareiros de volta. Você lê a mensagem de uma Maria Máximo, você lê a mensagem de uma Anália Franco, você lê a mensagem de um Caibach Schutel, e você pensa, puxa, palavras firmes, palavras fortes, palavras que sobem o sarrafo, digamos, de nossos deveres e testemunhos. E alguém que não os conhecesse poderia pensar, nossa, mas são até talvez ousadas ou pretensiosas essas palavras. Mas aí você vai olhar para a vida do indivíduo e você nota que elas nem refletem tanto a grandiosidade que foi aquela vida. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres. Kardec pedindo milagres? Kardec pedindo milagres? Sim. Fazei milagres, pois Deus vos concedeu o dom. Não milagres para ferir os sentidos, mas milagres de caridade e de amor. Porque quando olhamos para as vidas que são transformadas pelo Evangelho, creio que essa palavra venha a se enquadrar bem, em muitos casos. É um milagre de transformação, de renovação. É quase que reconhecível a criatura antes e a criatura depois. Quem olhasse para Paulo de Tarso, sem conhecer o seu passado, depois pudesse acessá-lo, diria, é um milagre. Não, não é um milagre. É o poder transformador do Evangelho em um coração que a ele se entrega. É isso que Kardec nos pede. Fazei milagres de renúncia, de sacrifício, que sejam eloquentes pregações séculos afora. Ainda hoje estamos a aprender e a nos inspirar com Paulo de Tarso. Ainda hoje estamos a aprender e a nos inspirar em um Caibach Schutel. Não nos esqueçamos, nenhuma sementeira do bem, verdadeiramente nutrida e inspirada na caridade, se perde. São árvores que jamais cessam de produzir. São árvores fecundas e imperecíveis. Sede bons para com os vossos irmãos, sede bons para com todo mundo, sede bons para com os vossos inimigos. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios. Kardec, falando de expulsar os demônios, ele está aqui a todo tempo se servindo da linguagem do Evangelho. Renovada, rediviva à luz do Espiritismo, porque ele prossegue. Já que tendes poder para tanto, pois eles, os demônios, pululam em torno de vós. São os demônios do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da cupidez, da sensualidade, que insuflam todas as más paixões e semeiam por entre vós os pomos da discórdia. Ah, meus amigos, nos tempos que vivemos, cada vez mais tumultuosos, esses tempos de transição, polarizados, permeados por discórdias, por antagonismos quase que inconciliáveis, tempos de tanta corrupção, tempos de predomínio do interesse pessoal, como o mundo carece daqueles que saibam renunciar, pacificar, conciliar e reconciliar. Como o mundo carece dos mansos, como o mundo carece dos misericordiosos. Todos esses sintomas de adoecimento social que vemos
que culminam depois em guerras, mas que começam muitas das vezes no lar, nos lares conflagrados, tudo isso encontraria remédio, solução na mensagem do Cristo, na sublime terapêutica do Divino Médico. Mas talvez tenham faltado ou estejam faltando exemplos mais espalhados que possam levar as criaturas a ver que há respostas, que há outros caminhos diferentes dos já tão percorridos por nós e que nos têm levado a andar em círculos, a dar nos mesmos abismos. Nós, enquanto humanidade, podemos escolher caminhos diferentes da guerra, da discórdia, do antagonismo, da revolta, dos ódios, das vinganças. Mas para isso é preciso existam mais e mais exemplos que atestem essa possibilidade. Quando alguém olha para um Chico Xavier, para a sua vida, para o seu legado, esse alguém acredita que o perdão é possível. Quando alguém olha para um Chico Xavier, esse alguém acredita que a humildade de fato é um caminho necessário. Quando alguém olha para um Chico Xavier, esse alguém acredita que de fato a caridade é a força mais poderosa da vida. É disso que o mundo precisa, de cristãos com Cristo, do Evangelho vivo. É isso que Kardec pedia a nós, espíritas. Há décadas atrás. Expulsai-os, esses demônios, de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Fazei esses milagres e Deus vos abençoará e as gerações futuras vos bendirão, como nós bendizemos esses pioneiros que aqui foram mencionados. Como as de agora abençoam os primeiros cristãos, muitos dos quais revivem entre vós para assistir e concorrer ao coroamento da obra do Cristo. Fazei esses milagres e vossos nomes serão inscritos gloriosamente nos anais do Espiritismo. Não ofusqueis esse brilho por sentimentos e atos indignos de verdadeiros espíritas, de espíritas cristãos. Essas as palavras de Allan Kardec aos espíritas, a nós espíritas, a todos que viemos depois desta grande senda que ele inaugurou com o auxílio dos espíritos. Senda essa a que ele desde o princípio vinculou à mesma senda inaugurada por Jesus. Diria ele tantas vezes, não ensina a doutrina em termos morais, senão aquilo que o Mestre nos legou, resgatando suas palavras e amplificando a sua aplicação, para que nós, os espíritas, hoje entendamos que assim como a caridade é a alma do espiritismo e não há verdadeiro espírita sem caridade, não chegaremos a ser verdadeiros espíritas sem esse espírito cristão, sem esse espírito do Evangelho a inspirar-nos cada palavra, cada escolha, cada decisão. É nesse mesmo discurso que, mais à frente, Kardec vai tratar da questão das dissidências, das discórdias. E ele então diria que, em existindo dissidências, discórdias, pontos de vista diferentes que às vezes levam a debates acalorados, a palavras acrimoniosas, ferinas, Kardec chega a dizer que, sem se aprofundar nas causas, sem buscar a princípio saber quem começou a questão toda, ele se colocaria sem pestanejar do lado que houvesse mais caridade. Kardec, que exaltou tantas vezes a importância da razão, do conhecimento, mas ele diz que, no que diz respeito às relações humanas, quando surja alguma diatribe, algum choque, ele se colocaria sem pestanejar do lado em que há mais caridade. Por quê? Porque onde falta a caridade, ainda que se tenha alguma razão, ainda que se tenha uma razão parcial, se está sempre em erro. Porque em faltando a caridade, falta a humildade, na ausência de ambas, sobra orgulho, sobra vaidade, palavras ferinas, agressivas, perde-se o foco do debate natural e sadio das ideias para se passar
às disputas, para se passar aos ataques pessoais. Creio vale ler esse trecho. Ele diz assim: se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem marchar todos para um objetivo comum estiverem divididos, eu lamento, mas sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, me coloco sem vacilar do lado que tiver mais caridade, isto é, abnegação e verdadeira humildade. Pois aquele a quem falta caridade está sempre em erro, ainda que coberto de algum tipo de razão. Olha a lucidez daquele a quem seguimos. Por isso, mais à frente, ele diria: sem indulgência não há caridade, sem caridade não há verdadeiro espírita. A moderação é um dos sinais característicos desse sentimento, como a acrimônia, como o rancor, a sua negação. Então, onde há caridade, pode haver divergências, mas as palavras serão amenas. A pessoa será respeitada, as ideias serão debatidas. Quando se chega ao ponto de atacar as pessoas, ferindo-as, já não há mais caridade, já não há mais senso. Por isso, ele diz uma frase que vale guardar no escrínio do coração a todos nós espíritas: uma cabeça ruim e um bom coração muitas vezes caminham juntos, mas rancor e bom coração são incompatíveis. Às vezes a criatura não terá tanto conhecimento, mas se há nela bondade, caridade, haverá humildade, poderá ser esclarecida. E não fará tanto mal. Mas temos visto as maiores inteligências, na ausência da caridade, gerarem alguns dos maiores dramas, algumas das maiores complicações para si mesmas e para a humanidade. Por isso, essa centralidade, aqui resgatada por Allan Kardec, quando diz: minha medida, portanto, de apreciação seria a da caridade. Isto é, eu observaria aquele que falasse menos mal do seu adversário, aquele que fosse mais moderado em suas recriminações, em suas palavras. Eis, portanto, amigos, algo do Espiritismo que gostaríamos de resgatar. A doutrina, como sabemos, é imensamente vasta. Dela poderíamos tratar tantos aspectos, em tantas perspectivas, mas Kardec e os Espíritos fizeram questão de realçar para nós que ela conta com uma coluna vertebral. Há no Espiritismo um eixo central. E distanciados dele, estaremos sempre em erro. Estaremos sempre fora de rota. Por mais conhecimento, por mais anos de Espiritismo tenhamos, por mais livros venhamos a ler, por mais trabalho venhamos a realizar em uma casa espírita. Não nos esquecemos, ou não nos esqueçamos, já estamos no Espiritismo, mas é preciso que ele esteja em nós. E ele só estará em nós, de fato, quando esse espírito de caridade puder nos acompanhar no que falamos, no que fazemos, quando em nós conseguimos estabelecer essa unidade entre aquilo que se vive, aquilo que se prega pela vida e aquilo que há de passar pelo nosso verbo e por aquilo que venhamos a escrever. Que esses exemplos que nos foram ofertados como graça, como dádiva divina, possam nos inspirar. Debrucemo-nos sobre eles, sobre essas vidas. Veremos ali ou encontraremos ali um manancial muito precioso de enriquecimento íntimo, de confiança, de ampliação de horizontes para vermos o quanto nos cabe fazer por essa doutrina que nos tem dado tanto e para a qual talvez não estejamos ainda tão atentos no valor que nos cabe lhe dar. Meditemos no que temos feito dela em nossas vidas, a partir de nossas vidas, para que, como diz Kardec também nesse discurso do livro Viagem Espírita, cada vez mais pessoas, em vendo um espírita, possam dizer: praz a Deus pudessem ser todos no mundo assim como um espírita, assim como os espíritas. Que o alto nos abençoe, que o exemplo lúcido e luminoso de Kardec seja sempre o nosso norte e com ele a razão esclarecida, fruto da instrução, do aprendizado, mas acima de tudo o coração erguido à luz do Evangelho, no clima da caridade que tudo fecunda, que tudo ilumina para o porvir. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.